Boa noite, paz seja convosco. Mais uma vez nós estamos aqui para meditar na palavra de Deus, para orarmos e receber os milagres que o Senhor tem para nós. Graças a Deus, não é por essa rica oportunidade que o Senhor assim nos concede. Nessa noite chuvosa, fria, mas a palavra de Deus, ela aquece os nossos corações. Graças a Deus por isso, porque nós temos esse conforto da palavra do Senhor, que ainda há esperança para nós. E eu quero já agradecer a todos que vão me receber em sua casa, tirar um tempinho para ouvir a palavra e também orarmos juntas. Que Deus abençoe você, toda a sua família. Meu boa noite também para toda a 15ª IEQ do Conjunto São Lourenço. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus Cristo e que a bênção do Senhor repouse sobre a família de vocês. Em nome de Jesus, amém? Deus abençoe. Deus abençoe a Sandra Regina. Uma boa noite para você. Para o José Miguel Oliveira também. Uma boa noite para você. Deus abençoe a vocês e a vossa família também para a glória de Deus. E hoje não é diferente. Nós vamos então meditar na palavra do Senhor. E a palavra de Deus hoje vem nos dizendo aqui em João 3. Então você pode ou anotar ou abrir a sua Bíblia aí e acompanhar comigo a leitura. Nós vamos meditar um pouquinho no Evangelho de João, o capítulo é o 3 e o versículo é o 6. Boa noite ao Joel, que Joel, toda vez eu erro seu nome, não é Carlos Joel. E Carlos Joel, ele é escritor. Eu vi um dos seus livros, a propaganda, fiquei curiosa. E graças a Deus, né, que o Senhor, ou vou chamar de Senhor, que escreve os livros, e vi hoje também uma postagem sua de um escrito e acredito que o Senhor seja o autor. Muito legal, muito bacana mesmo, é muito bom para a alma, eu gosto. Então é um grande escritor aí no nosso meio, graças a Deus. Deus abençoe o Senhor também, toda a sua família, todo o seu trabalho. E uma boa noite também aí para Vanessa Campos. Deus abençoe você, toda a sua família também, em nome de Jesus, para a glória de Deus. E então nós vamos meditar nessa palavra que o Senhor hoje coloca no nosso coração, que é João capítulo 13, versículo 6, diz assim: o que é nascido da carne é da carne, o que é nascido do Espírito é do Espírito. Não te admires se te disser que é necessário nascer novamente. Olha, Jesus dizendo, né? Dizendo assim: não te admires de eu te haver dito, necessário vos é nascer de novo. Olha, e se você olhasse para você mesmo e você dissesse para você: poxa vida, eu preciso nascer de novo. O que você entenderia por esse nascer novamente, não é? Qual era a primeira palavra, o primeiro pensamento que você iria ter sobre o nascer novamente se Jesus dissesse isso para você? Bom, para Nicodemos, ele ficou confuso, sem entender direito o que Jesus estava dizendo a ele. Nicodemos, ele era uma pessoa que entendia muito do Antigo Testamento, inclusive ele também ensinava, né, a palavra de Deus no Antigo Testamento. Ele era um sabedor das leis do Antigo Testamento. E Nicodemos, ele viu Jesus Cristo pregar de uma forma diferente, e Jesus Cristo, com a sua palavra, ele começou a mexer com as estruturas da pessoa de Nicodemos. E Nicodemos, claro, ele, como eu e você, muitas das vezes, não é? A gente quer até entender a palavra de Deus ou falar da palavra de Deus, mas a gente tem vergonha. Quem é que não tem vergonha, não é? Timidez. Várias pessoas têm. Eu também tinha muita timidez de falar da palavra de Deus. Confesso que foi muito difícil para mim poder falar um pouquinho a respeito das coisas de Deus, até porque não eu tinha vergonha, mas eu tinha muita timidez mesmo.
e Deus, né, vai trabalhando na vida das pessoas. Então eu acredito que Deus hoje ele quer trabalhar também na sua vida em alguma área, né? Seja ela pela palavra de Deus, seja ela de repente até porque você é tímido ou tem alguma barreira no seu interior, em outras áreas, de repente nem é na palavra de Deus, mas em outras áreas da sua vida. Às vezes você quer expor um pensamento seu, mas tem aquele medo de ser repreendido, ou de não ser ouvido, ou de alguém tirar um sarro, não é? Então você se cala e não dá a sua opinião num momento super importante, e você acaba depois se arrependendo ou até se culpando. Mas por que eu não consigo falar? Por que eu não digo, né? Tem muitas pessoas que têm dificuldade, por exemplo, de dizer não, não é? A pessoa vai e fala, é hora de dizer não, mas a pessoa não consegue falar não e acaba autorizando alguma atitude, alguma situação que lhe vai trazer consequências mais para frente, não é? Assim é com o filho, assim é com o cônjuge, assim é no trabalho. Então a gente precisa, através dessa palavra, avaliar a nossa vida e ver qual é a área que nós precisamos então mudar, não é? Então, se você é uma pessoa muito tímida ou tímida, tem muita dificuldade de tomar decisões, de também defender a sua ideia, aquilo que você pensa, que você crê, enfim, você precisa pedir ao Senhor Jesus que Ele venha trabalhar nessa área, porque você precisa mudar a sua atitude, né, o seu comportamento, para que você não venha amanhã ou depois sofrer consequências graves por causa disso. É fácil? Não, não é fácil. É difícil mesmo. É difícil, mas o Senhor diz assim que Ele não chama os capacitados, né? Ele capacita e aperfeiçoa todo aquele que Ele chama. Então, nós vemos isso na palavra onde Deus fala para Moisés que Ele já chamou as pessoas para fazer um trabalho para Ele, mas Ele já havia capacitado. Então, veja bem que se você é uma pessoa que acha que não tem potencial para alguma coisa, descanse o teu coração, porque Jesus vê em você um grande potencial e Ele vai investir na tua vida. Amém? Camila Monteiro, Deus abençoe você, toda a sua família também. Deus abençoe a Mariana, em nome de Jesus. Saudade de vocês, em nome de Jesus. Que seja abençoado e abençoada a vossa família. E a palavra de Deus então está dizendo aqui: não te admires se eu te disser que necessário, Nicodemos, é você nascer de novo. Por quê? Porque Nicodemos, ele viu Jesus falar acerca do reino de Deus e ele teve curiosidade. A curiosidade, ela pode nos levar, né, a ter um caminho abençoado, como também a curiosidade pode nos levar a um caminho de destruição. E no caso aqui, Nicodemos, ele foi para o caminho da bênção, porque ele viu Jesus pregar e ele ficou curioso e ele foi nas altas horas da noite, vamos por aí uma meia-noite, ele foi ter com Jesus, conversar com Jesus. Por que ele foi tão tarde conversar com Jesus? Porque era a hora que ninguém ia ver Nicodemos conversando com Jesus. Porque Nicodemos, ele tinha receio das represárias que ele ia sofrer depois. Então, sabe quando você quer ir, por exemplo, você diz assim: eu vou na igreja, né? Eu vou na igreja hoje, eu vou levar minha Bíblia, eu vou orar a Deus, eu vou adorar a Deus. E aí você sai de fininho para que ninguém saiba que você foi na igreja, porque senão as pessoas vão dizer: o que você vai fazer na igreja, né? Por que você está indo? Eu não acredito que agora você, né, vai deixar tudo para servir a Deus ou para ficar com o povo de Deus, não é? Então, às vezes a represária, ela nos traz esses constrangimentos na vida e a gente acaba fazendo as coisas meio que a hora que ninguém vai ver e que ninguém vai nos criticar ou ficar falando, né, nos cobrando alguma satisfação. E Nicodemos foi assim, ele foi
altas horas da noite, ter com Jesus, falar com Jesus, ouvir a Jesus. E graças a Deus que ele foi. Boa noite, pastor Daniel. Deus abençoe o Senhor, toda a sua família, toda a sua cidade, em nome de Jesus. Amém? Que bom ter o Senhor aqui. Deus abençoe. E Nicodemos, quando ele vai conversar com Jesus Cristo começa a ouvir ele. E eu quero dizer para você que a única pessoa que vai te ouvir, que não vai criticar você, é Jesus Cristo de Nazaré. Não existe outra pessoa. Você vai conversar com o seu cônjuge, você pode receber uma crítica. Você vai conversar com seu melhor amigo ou amiga, você poderá receber uma crítica também. Você vai conversar às vezes com seus filhos, com a sua família, você pode receber também uma crítica. E até eles não irão te entender, porque eles têm uma opinião formada sobre aquela situação, não é? Então, você pode não ser compreendido. Mas Jesus não. Jesus, quando você chega para ele, para conversar com ele, de maneira nenhuma ele te critica e de maneira nenhuma ele vai dizer, você está fora da casinha. Não, ao contrário. Ele vai te abraçar, ele vai te ouvir e ele vai te instruir conforme a sua necessidade, sem constranger você. Nicodemos teve essa linda experiência. Ele conversou com Jesus e Jesus ouviu ele e ele tinha uma dúvida muito grande. Ele não sabia como ele poderia fazer para que ele entendesse o reino que Jesus estava pregando. Porque Jesus vinha falando de um reino que não há mais morte, de um reino que não há mais choro, de um reino onde as pessoas não tem mais separação, um reino de vida eterna, um reino onde não há mais condenação, um reino também onde não vai haver mais corrupção, injustiça. Então, se você é uma pessoa que fica admirado, né, que no Brasil e no mundo há muita corrupção, sonegam os direitos dos órfãos, das viúvas, daqueles que trabalham, né, nas empresas, enfim, se você é uma pessoa que olha aí, vê tudo isso e fica aí admirado e pensando quanta coisa ruim existe, que não é certo, né? Existe também aí, né, o racismo. Então você vê, esse é o mundo que nós estamos inseridos, mas Jesus fala que no reino dele não há isso, graças a Deus, não há isso. E como Nicodemos ouviu isso, ele ficou encantado. Com certeza ele falou, eu quero ir para esse reino, porque aqui na terra tá difícil de viver, tá difícil de ter comunhão, às vezes até mesmo entre os irmãos, que é sangue, família, pai e mãe, tá difícil de haver essa comunhão, tá difícil de haver comunhão até mesmo no meio daqueles que professam a fé em Jesus Cristo de Nazaré e estão dentro da igreja. Tá difícil porque lá dentro também há, né, as divisões, lá dentro também há as críticas, lá dentro também há algumas divergências. Não vá você pensando que lá na igreja do crente não existe divergência, porque existe sim. E também, sucessivamente, nas outras igrejas também existem as mesmas divergências. Não adianta. O mundo é mundo e nós estamos inseridos nele. Então, quando Nicodemos ouviu falar de um mundo diferente, onde não há esse tipo de coisa, é claro que como eu e você, a gente quer um mundo desse, graças a Deus. E ele então foi ouvindo Jesus, e ele foi perguntar para Jesus acerca dessas coisas, porque ele queria entender. Muitas das vezes a gente não consegue entender as coisas de Deus, o sobrenatural, os mistérios de Deus, a gente não consegue entender com a nossa mente humana. Mas Jesus fala para nós que nós precisamos então buscar a Ele para que a nossa mente venha a ser transformada. E Nicodemos foi. Jesus ouviu ele e Jesus então começou a conversar com ele e disse para
ele, falou: olha, Nicodemos, eu preciso dizer para você não ficar admirado, porque é necessário que você venha nascer de novo. Então, se Jesus falar isso para mim e para você, que é necessário nós, hoje, nascermos de novo, a gente vai ficar um pouco admirado, vai falar: mas como vou nascer novamente? Que jeito? De que forma eu poderei nascer novamente? Aí Nicodemos diz: poderia eu entrar no ventre de minha mãe já sendo velho e nascer novamente? Olha a nossa mente humana como, né, é totalmente diferente da mente que é nascida do Espírito Santo. A mente humana é o que Nicodemos pensou: como que eu vou nascer? Tem como eu, com tanta idade, entrar no ventre da mãe e nascer novamente? Não tem. E não existe outra forma de você nascer no seu entendimento humano. Não existe outra forma. Então Jesus vai explicar para ele que não, que quem é nascido da carne é nascido da carne. E o que é ser nascido da carne? Ser nascido da carne é ser nascido da vontade, né, do homem, da mulher. É claro que tudo debaixo da permissão de Deus ou da vontade permissiva de Deus, tudo acontece, mas nós sabemos que quando o homem e a mulher, né, eles vão construir uma família, nós entendemos que ali eles logo irão pensar em ter filhos e, logicamente, para ter os filhos, eles vão ser concebidos e vão ser concebidos pela vontade humana. Vão ser gerados já em que, infelizmente, serão gerados em pecado, porque o homem e a mulher é pecador. Não adianta você falar assim: eu não tenho pecado, porque Jesus, ele vem falando na palavra dele que quando eu digo ou você diz que não tem pecado, nós já somos mentirosos. Olha o que Jesus vem falando para nós. Então, você que está me ouvindo agora e depois, infelizmente é isso que Jesus diz e ele é verdadeiro. Então a gente tem que crer e acreditar nisso, que realmente nós somos pecadores. E ele fala: olha, né, vocês foram gerados em pecado. Então por quê? Porque o homem e a mulher, eles são pecadores, na vontade humana projetaram, né, a ter o filho, e o filho nasceu e nasce em pecado. É claro que esse pecado que Deus está falando aqui é um pecado original, o pecado que vem lá de Adão e Eva, não é? É o pecado original, todo ser humano tem, todo, já nasce com ele. E é necessário então que o que é nascido da carne é carne por causa disso, por causa desse pecado original. Então o que vai acontecer? Então, eu vou tentar dar uma explanada aqui bem rapidinho, porque quando você vai crescendo, não é? Vai chegando ali o seu 1 ano, 2 anos, 3 anos, você é inocente. Eu sou inocente, toda a humanidade nessa fase é inocente. Mas vai chegar um tempo, a Bíblia diz, tá? A Bíblia vem dizendo que a criança, ela já começa a entender qual é o braço esquerdo e qual é o braço direito. A criança começa a entender qual é o braço direito, qual é o braço esquerdo, e assim ela vai tendo entendimento das coisas. Quando nós passamos a ter esse entendimento, aí nós começamos então a entender o que é o correto e o que é errado. E quando nós entendemos o que é certo e o que é errado, então nós precisamos nos avaliar, e a gente vai crescendo e vai avaliando que muitas atitudes nossas são erradas, e nós fazemos coisas erradas sabendo que é errado, esse é o pior, não é? Muitas das vezes a gente provoca alguém ou faz mal para alguém, mas a gente sabe que a gente fez errado. Mas a consciência nem dói, né? A gente fez o que é errado e não se arrepende, não pede desculpa, não perdoa também e nem pede perdão. Quantas vidas você conhece assim? Ou de repente você mesmo já viveu esse tempo, não é? A pessoa te prejudica, mas
você não consegue perdoar aquela pessoa que te prejudicou. E isso vai criando dentro de você ódio, vai criando uma raiva, uma ira contra essa pessoa, e também inverso. E aí esse é o pecado. Isso é pecado. E nós então precisamos nos arrepender. E qual é o outro pecado também que é grave, né? Eu digo, na minha opinião, é o mais grave. É quando a palavra de Deus diz assim, que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o nosso entendimento e com toda a nossa força, com toda a nossa alma. Então a nossa essência precisa amar a Deus sobre tudo, até mesmo sobre a sua vida, acima da sua vida. E nós não amamos a Deus acima da nossa vida, nem acima dos nossos filhos, e muitas vezes nem acima daquilo que nós amamos demais, seja ele objeto ou não, qualquer coisa assim. Então veja que esse também é um outro pecado, né? Não amar a Deus. E nós sabemos que nós precisamos amar a Deus acima de tudo. Por quê? Porque o fôlego de vida que eu e você respira, esse ar para nos sustentar com vida, é Ele quem nos deu. Ele soprou em nós, né, o fôlego da vida, e Ele nos deu esse ar maravilhoso para que a gente continue vivendo. Nós sabemos que toda manhã a gente abre os nossos olhinhos porque Deus é maravilhoso e Deus assim nos concede mais um dia de vida. A saúde vem de Deus. Se Deus não te curar, em vão a medicina vai operar em teu favor, não é? Então assim, tá vendo como que nós não temos às vezes Deus na essência da nossa vida, com todo o amor, com toda a gratidão a Ele, que existe coisas que tomam esse espaço na nossa vida, que é de Deus. Então assim, é pecado, né? E a criança, ela vai crescendo e chega na sua fase adulta, sabe que isso é pecado. A gente sabe, mas a gente não se arrepende, não. Então Jesus estava falando isso para Nicodemos. Nicodemos, meu filho, tu precisa entender que o reino de Deus, ele não é nascido da carne. Com essa mente carnal sua, você não vai conseguir entender o reino que eu estou anunciando, que é o reino do meu Pai. Então você precisa nascer do Espírito, porque quem é nascido do Espírito, esse vai ter a mente guiada pelo Espírito Santo, vai ter a mente que é aconselhada pelo Espírito Santo, e aí vai entender todas as coisas que é do reino de Deus. Então você vai começar a entender a palavra, você vai começar a entender e conhecer quem é Jesus Cristo de Nazaré, e a hora que tudo isso abrir na sua mente, aí você vai então deixar o pecado. Por quê? Porque a pessoa que entende as coisas do Espírito Santo, que conhece a Jesus Cristo de Nazaré, que conhece a palavra, é nascido do Espírito? Deixa de ser pecador? Não deixa de ser pecador. Essa pessoa luta contra o pecado, luta para não errar. Então haverá dias na vida dessa pessoa que vai dar vontade de pegar uma outra pessoa e vingar, porque essa pessoa cometeu algo contra, né, ou a sua própria vida, ou a vida da sua família, ou a vida de quem você ama. Mas o que vai acontecer? Essa pessoa, ele vai pensar, vai analisar e vai dizer: não, eu não vou fazer isso. Por quê? Porque o Espírito de Deus diz para eu não me vingar, porque a vingança pertence ao Deus que eu sirvo. Então eu vou entregar essa situação nas mãos de Jesus, e Jesus, que é o meu advogado, e Jesus, que é o meu juiz, ele vai resolver isso para mim. Eu não vou sujar as minhas mãos.
o meu defensor é Jesus. Então, essa pessoa, ela entrega tudo aquilo que lhe é afrontado ou que as pessoas cometem contra ela ou ele nas mãos do Senhor. E esquece. Por quê? Porque tem pessoas também que não esquecem, né? Entrega na mão do Senhor, mas está dizendo: Senhor, quando é que o Senhor vai vingar, matar aquela pessoa? O Senhor, ainda não foi feito justiça. Eu tô vendo aquela pessoa se dar bem na vida. E não é para ela se dar bem na vida, não. Por quê? Porque o Senhor é a minha justiça. Aquela pessoa foi contra mim e aquela pessoa tem que ficar na cadeira de roda, tem que morrer, tem que isso. Começa a praguejar. Essa pessoa ainda não entendeu. E essa pessoa, ele precisa a voltar para o Senhor Jesus e entender, então, o perdão, não é? Então, você está vendo quanta coisa vai levando uma pessoa a ser melhor, a ser mais regenerado pela palavra de Deus? Então, não é fácil. Não estou aqui para dizer para você que é fácil, não é, porque a pessoa que crê e tem a mente de Cristo, ela vai sendo trabalhada dia a dia, porque a palavra de Deus diz que a cada dia nós vamos sendo aperfeiçoados pelo Senhor Jesus, até que a luz do Senhor brilhe em nós e brilhe como o sol do meio-dia sobre nós, para que seja o dia perfeito, para que a nossa vida venha a ser perfeita. E agora eu quero te dizer uma coisa: quando você estiver perfeito, que você não for mais pecador, então eu e você ou qualquer outra pessoa não vai habitar mais na face dessa terra. Por quê? Porque os que são perfeitos, os que já entraram nessa perfeição, eles vão partir, né? Ou alguém vai fazer meu velório, ou alguém vai fazer o seu velório. A gente vai morar com Jesus Cristo de Nazaré. E glória a Deus por isso, porque Jesus fala assim que a obra dele é perfeita, e a hora que ele aperfeiçoar essa obra, então, amigo e amiga, irmãos e irmãs, nós iremos morar com Jesus Cristo na glória e nunca mais nós haveremos de passar ou entender o que é pecado, porque todas as coisas se fez novas em nosso favor e tudo que é velho ficou para trás, ficou neste mundo, porque em Cristo nós vamos ter uma nova vida e uma vida que não vai existir mais, mas jamais o pecado, porque no céu não entra carne, não entra sangue, no céu não entra o pecado. Graças a Deus por isso, porque nós somos transformados dia após dia para alcançar essa perfeição. É fácil? Não, não é, porque ser aperfeiçoado, nós vamos ter que brigar conosco mesmo. A sua briga não é com a sua família, com o seu cônjuge, com o seu filho, né, querendo que eles melhorem. É você que tem que melhorar para que eu venha melhorar, né? A minha bondade depende da sua bondade. Aí tem uma frase que diz muito isso, né? Se tu queres respeito, me respeita. Não, não é assim. Se a pessoa não me respeita, mas eu tenho a mente de Cristo, você tem a mente de Cristo, nós temos que, ainda que não sejamos respeitados, respeitar. Ainda que não nos pedem por favor, deveríamos pedir por favor. Tem que partir, porque a pessoa que é transformada tem que ser transformada a ela mesma, não o seu próximo. Porque a partir de que você e eu somos transformados, aí sim, quem sabe, não é? Quem sabe o que está próximo de nós, vendo a nossa transformação e participando da nossa transformação, serão transformados também, não é? Então, para eu contagiar alguma coisa, primeiro eu tenho que estar contagiada. Aleluia por isso. Você não passa Covid se você não estiver contagiado, não é verdade? Então, é a mesma coisa. Se você estiver contagiado das coisas de Deus na sua vida, permeado em todo o seu ser com a palavra, com as bênçãos do Senhor, você vai então contagiar as outras pessoas. Eu espero, em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Boa noite, Ruberley Nogueira, Deus abençoe você. Então, aqui Nicodemos, ele vem tendo esse ensinamento com Jesus, né?
E ele fica admirado, porque ele fala, meu Deus, como que eu vou, Jesus, então nascer de novo? E Jesus fala para ele, não é? Tem que nascer do Espírito Santo. E você e eu, toda a humanidade, precisa nascer do Espírito Santo. Quando nós tivermos esse entendimento, aí nós vamos entender o João 3,16, que vem dizendo assim, porque Deus amou o mundo que de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, olha, para nós entendermos que Jesus Cristo, ele foi o amor de Deus revelado para nós, né? Revelado para nós, o próprio amor de Deus. Jesus é o próprio amor, é o amor em pessoa. Ele é o amor que entra no nosso coração e transforma. Nós não temos condições de ser transformados sozinhos, não temos força para isso, é lutar em vão. Se você é uma pessoa que é muito nervosa, ou uma pessoa que tem muito medo, uma pessoa que não dorme de noite, se você é uma pessoa apavorada, explosiva, não adianta você dizer, eu vou mudar porque eu tenho capacidade de mudar. Não vai mudar. Primeiro você tem que buscar o Senhor Jesus e dizer, Senhor Jesus, eu não tenho capacidade, mas em ti, com a sua ajuda, com o seu auxílio, eu vou vencer, eu vou ter paz, eu vou deixar esse hábito, esse costume, eu vou deixar, porque o Senhor é a minha força, o Senhor já me deu a vitória. E com certeza vai dar a você. Então o Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui que o Pai, ele teve esse grande amor que ele enviou o seu Filho único para que ele viesse dar a sua vida em nosso favor. Então Jesus Cristo, quando ele veio nesse mundo, ele veio com uma missão, com uma meta, um objetivo de entregar a vida dele para, através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, ele viesse ganhar, ou as pessoas vendo o sacrifício dele, viesse e entendesse que aquilo que ele estava fazendo era para que todo aquele que se aproximasse e aceitasse aquele sacrifício não viesse perecer, não viesse ser destruído. O que é perecer? É ser destruído. Às vezes nós somos destruídos pela enfermidade, nós somos destruídos pela ignorância também, nós somos destruídos por várias coisas na nossa vida. E Jesus está dizendo aqui, ele não deseja que nenhum de nós venhamos ser destruído, mas ao contrário, que nós venhamos a entender o amor do Pai para conosco, entender o sacrifício de Cristo em nosso favor, que nós venhamos crer nesse sacrifício dele, receber esse sacrifício dele, e quando nós recebemos esse sacrifício, nós vamos entender que nós somos nascidos do Espírito, e nascido do Espírito nós temos o entendimento de que nós precisamos melhorar dia após dia. Então, se preocupe não se preocupe. Às vezes a gente fica tão preocupado que a gente tem que mudar algo em nós, mas eu quero dizer para você, Jesus Cristo diz assim que nós não conseguimos mudar um fio de cabelo, a cor dele. Então, se o seu cabelo é preto, você não tem condições de mudar o seu cabelo um fio para o branco e nem o branco para o preto, né? E sucessivamente. Você não tem essa condição. Você também não tem condição, Jesus diz, que de aumentar 1 centímetro na sua altura. Então, é algo que é impossível para qualquer ser humano. É impossível. Então, você veja a nossa condição. Nós não podemos fazer nada. E tem muito costume, muito hábito em nossas vidas que nós não iremos conseguir sozinho mudar de maneira nenhuma. Nós precisamos colocar isso nos pés da cruz. Nós precisamos colocar isso nas mãos de Jesus Cristo, porque só Ele pode nos ajudar. Então ele diz, e aí você não vai ser destruído. Então,
para você vencer uma situação que você está vivendo, coloque hoje na mão do Senhor Jesus Cristo. E reconheça que você não tem capacidade para isso. Não tem. Às vezes também tem pessoas que é cheio de capacidade, né? Eu posso, eu faço, eu sou, mas não vai resolver. Não vai. É melhor colocar nas mãos do Senhor Jesus Cristo e dizer a Ele: Senhor, eu creio que esse amor revelado através de Jesus para a minha vida, eu creio que Ele é poderoso para resolver essa situação para mim. Então eu quero que o Senhor entre na minha vida, mude o meu eu, mude a minha natureza, e depois o Senhor, através de mim, alcance também a minha família, que o Senhor entre no coração da minha família, mude o coração, o entendimento, e assim Deus vai trabalhando e você não vai ser destruído e nem a sua família, em nome de Jesus, porque Deus amou toda a humanidade. Ele amou você, Ele amou a mim de uma forma que nós não poderíamos explicar com a mente humana o tamanho e a grandeza do amor de Deus pela nossa vida. Porque eu estou pensando aqui, você já imaginou se você fosse Deus? Você amaria um ser humano como eu e talvez como outras pessoas que você conhece, tão difícil da natureza, uma pessoa geniosa, pessoa, né, teimosa? Você amaria? Se eu e você fosse Deus, acho, né, que era pouquinho difícil para nós. Mas Deus não. Deus, Ele é soberano. Deus, Ele não pensa com a mente humana. Ele criou as nossas vidas para a sua glória, para o seu louvor. E hoje nós estamos aqui representando o amor de Deus encarnado em nós, em Cristo Jesus, para a glória dele. Amém? Boa noite, Lucilene, Marcelo Batista, toda a sua família, Nira Vilas Boas. Deus abençoe vocês e a vossa família em nome de Jesus. E Deus vem dizendo assim: porque Deus não enviou Jesus Cristo ao mundo para condenar, mas para que o mundo possa ser salvo através dele. Olha que maravilha. É isso aqui ele falando para Nicodemos ainda. Falou: Nicodemos, eu vim para esse mundo, não foi para condenar. Não ache você, Nicodemos, que você está condenado, que você não vai ter parte desse reino que eu vim pregar. Não pense você nisso. Não pense, talvez você olhe para você mesmo, olhe para alguma pessoa e você diga: eu não sou digno, meu Deus, de morar nesse céu tão maravilhoso, com um Deus tão poderoso. Eu não sou digno, o Senhor é santo demais, né? E Deus está dizendo para Nicodemos: olha, Nicodemos, você pode ter errado muito na sua vida. Você pode ter errado, você já é idoso, não consegue entender as coisas de Deus, mas eu quero dizer para você, Nicodemos, que esse privilégio de morar no reino de Deus, esse privilégio é dado a todos, porque o Espírito Santo age desde uma criança, como também desde o idoso, e não importa a idade. O Senhor se manifestou para você, o Senhor se manifestou para mim, e Ele não nos veio condenar. Aleluia! Esse é o mais importante. Quando você olha para você mesmo, talvez você olhe e fale: eu já sou um condenado. Quantas pessoas dizem essa palavra? Eu já sou um condenado, eu já sou uma condenada. Tire essa palavra da sua boca, porque essa palavra não vem de Deus, não é de Deus para a tua vida. Você não é um condenado, você não é uma condenada, ao contrário, você é livre, você é abençoado, abençoada, aleluia. E você é uma pessoa amada, amado por Deus, e Deus tem a maior satisfação em abençoar você todos os dias. Então, quando alguém disser essa palavra de condenação ou condenado ou condenada, repreende, diga: isso não é para minha vida. Isso já é repreender. Isso não é para minha vida. Eu não aceito isso. Tem pessoas que têm mania de olhar para a pessoa e falar assim: você não vai dar certo, né? Você faz tudo errado. Você não vai vencer, você não é capaz de realizar tal coisa. Repreende, diga: não, eu sou capaz sim, porque o meu Senhor Jesus vai me capacitar, já me capacitou, e em Deus eu posso todas as coisas. Então me é fácil fazer isso, porque Jesus vai me ensinar a fazer.
Amém? Jesus vai te ensinar e ele tem o maior prazer em ensinar você. Ele é o melhor professor, ele é o melhor mestre, graças a Deus. E Nicodemos estava ali aos pés do maior mestre. Ele estava aprendendo e Jesus Cristo disse: Nicodemos, você não será condenado, porque eu não me manifestei nesse mundo para condenar ao mundo. Ao contrário, eu vim para abençoar, eu vim para salvar, eu vim para trazer luz. E quem anda na luz jamais andará nas trevas, jamais tropeçará. Não é verdade? Jamais. Então Jesus é a tua luz. E se você buscar por ele, jamais você vai dar errado na tua vida. Jamais, porque ele é o teu guia. Graças a Deus por isso. E Deus vem falando ainda para Nicodemos. Nicodemos, porque todo aquele que faz o mal odeia a luz. Jesus estava falando para Nicodemos: Nicodemos, todas as pessoas que faz maldade para o seu próximo não vêm de mim, não está comigo. Você conhece alguém que só faz o mal para as pessoas, tem prazer em prejudicar as pessoas? Talvez na empresa tem prazer de prejudicar, de falar mal do colega de trabalho, não é? De criticar. Talvez até mesmo no meio da família, fala do cunhado, da cunhada, fala do genro, fala da nora, fala da sogra, fala do sogro. As pessoas só falam maldade. Isso é pecado e Jesus não está nisso não. Quero dizer para você, a gente tem que respeitar e amar o nosso sogro, a nossa sogra. E eu digo sempre para minha filha mesmo que é casada, eu digo para ela, eu falo, você tem que amar a tua sogra, você tem que amar o teu sogro, porque foram eles, não é, que Deus abençoou para gerar o seu esposo que você tanto ama, e também o seu marido tem que amar a minha vida, não é? Por quê? Porque a gente tem que entender, sabe? Que nós precisamos andar na bênção, andar na bondade, andar na misericórdia, andar na compaixão, andar na relevância, no suportar os defeitos uns dos outros. Olha, você tem defeito, eu tenho defeito, sabe? Mas nós precisamos saber conviver com essas pessoas que não pensam como eu, que não pensam como você. Nós precisamos aprender a conviver com essas pessoas e respeitar essas pessoas, porque elas têm o direito de pensar diferente de nós, elas têm. Mas o que nós não podemos é falar mal e prejudicar as pessoas. Então isso não vem de Deus. E Deus está falando para Nicodemos: Nicodemos, todas essas pessoas que fazem o mal não vêm de mim. Então você tem visto pessoas assim, Nicodemos? Saiba que eles ainda não conhecem a bondade de Cristo. Tenha paciência, tenha relevância. E se você, Nicodemos, fez isso, então se arrependa. É isso que eu disse lá no início, não foi? Que Nicodemos, ele já era crescidinho, ele sabia o que ele fazia de bom e de ruim. Por isso que Jesus falou para ele, como está falando conosco: então se arrependa. Por quê? Porque aqueles que amam mais a maldade não amam a Jesus. Então nós precisamos avaliar a nossa vida como Nicodemos avaliou a dele. Nós temos feito mais bondade ou nós temos feito mais maldade? Se pôr na balança, né, da nossa consciência, qual vai pesar mais? Jesus está falando conosco e nós precisamos entender. E ele diz assim: para que os seus atos não sejam reprovados. Então, porque todo o que faz mal odeia a luz e não vem da luz, para que os seus atos não sejam reprovados. Então nós precisamos ter as nossas atitudes, os nossos atos, não é? Ser aprovados por Deus. E quem vai aprovar já não é mais o próprio Jesus, mas você,
que recebeu Jesus na sua vida, você que entende a palavra de Deus. Então você mesmo é quem vai julgar as suas atitudes, não é Deus. Às vezes a gente fala assim, Deus julga, Deus faz aquilo por mim. Não, Deus não vai fazer nada por você. Deus fez por você abrir o seu entendimento do que é certo e do que é errado. Agora, cabe a você aprovar as atitudes que você está tendo. Ora, o que você faz para o seu próximo? Você gostaria que o seu próximo fizesse para você? O que você ia sentir se alguém revidasse conforme você revidou, né? Então, é isso que você... eu não gostei, então. Aí, lá em 1 Coríntios 11, 28, vem dizendo assim que nós precisamos examinar a nós mesmos. Porque se nós examinar a nós mesmos, nós não seremos destruídos. Olha só, mais uma vez. Então, se você avaliar que o seu costume, que as suas atitudes, elas são boas, glória a Deus. Mas se você avaliou e achou que elas não são boas, então retire esse hábito da sua vida, esse costume da sua vida e vá ser feliz com Jesus Cristo em um novo tempo, em uma nova vida, que é tendo os bons costumes que Jesus Cristo nos ensina através da sua palavra. Mas quem pratica a verdade vem da luz, para que os seus atos possam ser manifestos, pois eles são forjados em Deus, ou são aprimorados, aperfeiçoados em Deus. Olha que maravilha! Quem pratica a verdade, não é? Não é fácil nesse tempo que a gente vive praticar a verdade, não é fácil. Às vezes até a gente fala a verdade, as pessoas já acham que aquilo é uma inverdade, né? Então não é fácil praticar a verdade. Mas Jesus Cristo está dizendo que nós precisamos praticar. É Jesus quem está dizendo. Eu sei que não é fácil, mas você precisa praticar, mesmo que você não seja compreendido, mas você precisa, porque o que mais vai pesar, eu sempre digo assim, que os prisioneiros, na verdade, não são aqueles que estão dentro de uma cela, né? Às vezes a gente acha que lá em tal lugar tem um monte de prisioneiro, mas a pior prisão que existe no ser humano é a sua consciência, porque quando você vai dormir, a sua consciência, né, ela vem avaliar e às vezes dá um peso, mas Jesus está dizendo aqui comigo que nem sempre a consciência pesa, viu? Então, mais uma vez, nós precisamos buscar a Deus, nascer do Espírito Santo, para que a nossa consciência, a nossa mente venha a ser avaliada e ela venha a achar aquilo que é bom, aquilo que é ruim, colocado mediante a palavra de Deus. E assim nós seremos aperfeiçoados por Deus dia após dia, porque as boas obras vêm de Deus, amém? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família e nós vamos orar e o Senhor, que é bom e maravilhoso, vai ministrar muito melhor que eu essa palavra no teu coração durante essa noite, para a honra e glória dele. Gostaria de convidar você a inclinar a sua cabeça e que você pudesse elevar os seus pensamentos ao Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa visitar os nossos corações, sondar ele, Pai. Porque quando Nicodemos, ele viu o Senhor Jesus pregar acerca do reino de Deus, ele ficou maravilhado, Pai. Ele não entendia. E muitas das vezes nós ouvimos a Tua palavra, não conseguimos entender. Mas o Senhor, Pai, deixou o Teu Espírito Santo neste mundo. O Senhor disse: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei só. Eu vou enviar do meu Espírito Santo, para que Ele vos ensine todas as coisas acerca do reino de Deus. Então, Espírito Santo, toma o teu lugar. E nós te damos liberdade e autoridade para que o Senhor, Espírito Santo, venha ministrar em nossos corações e revelar a verdade e nos convencer da verdade e nos converter à verdade. Que nós possamos deixar todos os hábitos, Senhor, que tem, meu Deus querido, feito mal,
para nós mesmos e para o nosso próximo. Senhor, que em nome de Jesus o Teu Espírito Santo possa trabalhar em nós e que nós possamos avaliar e pela Tua ajuda e pela Tua força, ó Deus, mudar as nossas atitudes, mudar o nosso comportamento, em nome de Jesus, que nós possamos ser bênção para a nossa própria vida e depois para a vida do nosso próximo. Que nós possamos, ó Deus querido, em nome de Jesus, ser cada dia mais aperfeiçoado na palavra do Senhor que é luz, na palavra do Senhor que é amor. E assim, meu Deus querido, a cada dia nós possamos ver as mãos do Senhor trabalhando em nosso favor e ter uma nova vida com experiência com o Senhor, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe também o nosso Brasil, todo o povo brasileiro. Que Deus abençoe você aí na sua cidade, para a glória de Deus Pai, que a tua cidade esteja debaixo da mão do Senhor Jesus, guardado, amparado e dando grande livramento na sua cidade, como também no seu estado, em nome de Jesus Cristo, que o seu estado seja protegido para a glória de Deus Pai, e que o nosso Brasil também, a todo o povo brasileiro, onde quer que se encontre, em cada canto desse país, que o Senhor esteja soprando do Espírito Santo e que nós venhamos ser totalmente protegidos de toda praga, peste e toda destruição. Assim também nós pedimos ao Senhor Jesus que seja em todas as nações, não é? Fora do Brasil. Que o Senhor abençoe a vocês que estão fora do Brasil, para a glória de Deus Pai. E firmes na fé, que se Deus é por você, quem será contra você? Ninguém. E agindo Deus na sua vida, ninguém impedirá, porque o Senhor é maior do que tudo, aleluia, e Ele está no comando, a vitória é sua, e se Deus permitir, amanhã nós estaremos aqui meditando e orando, trazendo essa palavra antes da gente ir dormir, né, que agora a gente pode descansar, porque é tão bom ser aquecido com esse cobertor que é a palavra de Deus em nossas vidas. Um grande abraço para vocês e até amanhã, se Deus assim permitir. Deus abençoe.